Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Fagulhas especial de domingo. Todo sábado e domingo às 8h30 da manhã você confere um programa especial aqui no canal Sidney Fernandes, escritor espírita. E você que ainda não é o nosso inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. Ajude-nos a compartilhar os nossos programas, os nossos vídeos e palestras para que mais pessoas conheçam da doutrina espírita, porque o nosso grande intuito com esse canal e com esses programas é divulgar a doutrina espírita. E hoje, Sidney, a colocação pergunta para você é a seguinte: provas coletivas, elas existem? Qual o sentido espiritual? Seja bem-vindo ao Fagulhas especial de domingo. Richard Simonetti era contrário a essa ideia, mas eu fico com Emmanuel, que nos mostra em várias obras que sim, há provas coletivas. E eu tentava dizer para o Richard, é o seguinte, ele falava, você acha que vão tocar uma trombeta e todo mundo vai se reunir no avião que vai cair? Não, não é bem assim. Trata-se de você renascer com certos comprometimentos. Então, dependendo da sua vibração, você vai se aproximar de pessoas afins com a sua vibração. Eu conto sempre a história que eu passava com o Richard no local em que tinha um conflito e os espíritos me auxiliaram, não, afasta daí para evitar uma bala perdida. Então, na verdade, Theo, quando a gente traz dentro de si algum comprometimento, é como se fosse um aroma e as pessoas vão se agrupando de acordo com o seu aroma, com a sua, vamos dizer assim, essa força magnética que nós temos. E no momento em que tem uma bala perdida, um avião que está com defeito, ou um local que vai passar por uma enchente, praticamente é como que esse comprometimento anterior nosso, esse chip magnético dos erros do passado, essa ferida que eu trago na minha alma, ela de uma certa forma, ela me chama pelo magnetismo para que eu fique exposto a uma situação difícil. Então, se por acaso eu tenho um comprometimento com relação à altura, por exemplo, eu vou estar bastante vulnerável a me aproximar de uma nave com defeito ou pegar um avião numa época em que tem uma tempestade muito forte. Ao passo que, se eu estou com a consciência limpa, minha alma não assim totalmente limpa, senão não estaria nesse planeta como o nosso, mas não tem nada assim forte, um chip magnético que me atraia para situações mais complicadas, eu vou ser avisado, eu vou me prevenir, eu vou me desviar dos obstáculos. Então, as provas coletivas, como diz Emmanuel, elas correspondem à união de pessoas que têm, vamos dizer assim, comprometimentos comuns. Eu costumo dizer que em alguns países, ou mesmo alguns estados, até do Brasil, as pessoas que nasceram lá, elas vieram de uma região, de uma encarnação passada, em que houve muito comprometimento das populações. Então é provável que essas pessoas reencarnaram, não naquele país de origem, mas em um outro estado, um outro país, e se agruparam. Mas só que o passado culposo deles ainda está prevalecendo. Então eles ficam, é uma comunidade que tem, de uma certa forma, um karma coletivo. Então, só por um exemplo, todo aquele pessoal que provocou os genocídios do passado, é provável que eles reencarnem numa mesma região. Então, a maioria das pessoas daquela região, ela fez muito mal no passado. Então, é possível, não é matemático, que certas pessoas se agrupem e atraiam magneticamente situações semelhantes
a que elas provocaram no passado. Agora, isso aí é infalível? É matemático? Não. Já falei várias vezes aqui, eu tenho até um livro, você conhece a história do Sob a Luz que Liberta? Aqueles dois irmãos que reencarnaram, eles estavam programados para sofrer um acidente aéreo. Eu não vou contar o final, você sabe qual que é, só para não estragar o livro. Mas eles morreram de acidente aéreo? Eles, no momento certo, tiveram, sim, vamos dizer, uma minimização dos comprometimentos, porque eles, com o bem, com o amor que eles desenvolveram nesta vida, eles compensaram alguns comprometimentos, alguns erros graves do passado. Então nós não estamos entregues assim ao nosso destino infalível. Nós podemos mudar o nosso destino, podemos mudar o nosso futuro. Assisti a um filme esses dias em que um vidente falou assim: você vai morrer dentro de uma semana. É um filme que está na Netflix. E o companheiro, o cinegrafista que trabalhava, era uma moça, uma apresentadora de televisão. E, a atriz, se não me engano, é Angelina Jolie. E o colega de trabalho dela falou assim: olha, no momento, o seu destino é esse. Você vai morrer daqui uma semana. Mas só que se você mudar a faixa de vibração do seu comportamento, você vai mudar o seu destino. E é assim que funciona, Theo. Lembra do caso do Saturnino Pereira, que teve que perder um braço? Ele perdeu um dedo, porque ele entrou numa outra faixa de comportamento que, de uma certa forma, mudou o roteiro do seu destino. Assim também nas provas coletivas. Muitos daqueles que participaram do Holocausto hoje são boas pessoas. São pessoas que cuidam do semelhante, modificaram-se e não estão mais expostos aos efeitos daquelas causas que eles provocaram. Isto é, isso chama-se misericórdia divina. Para encerrar, Theo, só um pedacinho da primeira epístola de Pedro, onde ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.